Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker, e vamos dar início a mais uma aula de História. Hoje vamos falar sobre a União Ibérica e as invasões holandesas. Vamos lá? O que foi a União Ibérica? A União Ibérica, de forma bastante resumida, foi o período em que Portugal e Espanha tinham o mesmo governo. Desculpa. O rei Filipe II, rei da Espanha, quando Dom Manuel morre, ele reivindicou o trono português. Ele alegou o seguinte: se o poder hereditário, ele alegou, como o rei de Portugal não tinha filhos e tudo mais, ele alegou que era primo do Dom Manuel e que, por direito, ele deveria herdar o trono português. E aí, entre 1580 e 1640, Portugal e Espanha tiveram sobre o mesmo poder, sobre a mesma coroa. Por isso que é chamada de União Ibérica. Toda vez que você escutar a expressão países ibéricos, Península Ibérica, está falando sobre Espanha e Portugal. Portanto, a União Ibérica foi o período que corresponde entre 1580 e 1640 a um período em que Portugal e Espanha têm o mesmo poder, o mesmo governo. E aí temos uma série de questões aqui que a gente tem que tratar nesse contexto. Holanda versus Espanha. Então vamos com bem muita calma. A Holanda pertencia à Espanha, que era uma região desenvolvida por causa do comércio. A partir de 1572, começa a luta pela independência da Holanda e dos reinos adjacentes, ali próximos. Em 1581, a Holanda se torna independente da Espanha. Como represália, ou seja, como resposta, a Espanha declara um embargo econômico que afeta a economia de Portugal, Holanda e Brasil. Em 1621, é criada a Companhia das Índias Ocidentais, pela Holanda, para enfrentar esse embargo. O que é um embargo? É tipo quando você para de comprar e vender a um país, quando você proíbe a entrada e saída de produtos daquele país para o seu país. Você corta laços comerciais, de forma bastante resumida. E aí, os holandeses planejaram invadir Salvador em 1624. Ou seja, eles vão criar uma empresa para tentar driblar, né, tentar superar esse embargo econômico. E aí, em 1624, os holandeses invadem Salvador e aprisiona o governador Diogo Mendonça Furtado. E os colonos organizam uma resistência, uma guerra de guerrilhas, ali fazendo ataques. Essa invasão não vai dar muito certo. Em 1625, a Espanha envia à Bahia uma esquadra com 50 navios e 12 mil homens, que foi comandado pelo Fradique Toledo Osório. E aí, essa invasão dos holandeses na Bahia, em 1624, não vai dar nada, não vão ter sucesso. Porém, em 1630, os holandeses voltam a atacar o Brasil, e dessa vez com maior número de pessoas, mais bem preparados, holandeses. E aí eles atacam ali Olinda e Recife. A chegada dos holandeses levou parte da população para o interior. Muitos fugiram, né, saíram da região do litoral e adentraram o Brasil para o interior, criando focos de resistência em Pernambuco. O maior arraial do Bom Jesus, e seu chefe era Matias de Albuquerque. Eles vão criar focos de resistência contra os holandeses. A tática militar era a guerra de guerrilhas, né? Ataques e, sabe, se escondem, preparam armadilhas, fazem ataques esporádicos. Em 1632, Domingos Jorge Calabar ajuda os holandeses a destruir o arraial, que ocorre em 1635. Ou seja, essa invasão a Pernambuco vai dar certo. A primeira invasão holandesa, lá que eu falei, a Bahia não vai dar certo, mas a segunda invasão vai ter sucesso. E aí, o resultado, né, as conquistas desse período aí, os engenhos destruídos, Olinda é incendiada e destruída, há uma fuga de negros, né, e aí cresce o Quilombo dos Palmares, né? O que eram os quilombos? Eram aldeias de difícil acesso, em que principalmente negros
fugitivos iam morar nessas aldeias, não só negros, também tinham brancos fugindo da justiça, indígenas também. Plantações são destruídas e os holandeses dominam o litoral nordestino. Então, eles se estabelecem no Nordeste. Uma das principais lideranças era um camarada chamado Maurício de Nassau, né, que trabalhava para os holandeses. Curiosidade que ele era alemão. Entre 1637 e 1644. É um período de relativa paz, entre aspas, e aí são adotadas algumas medidas, né, desse governo holandês aqui no Nordeste. Temos uma aliança com os senhores de engenho, eles vão reativar a produção açucareira, que estava meio parada. Eles fazem empréstimos aos senhores de engenhos, eles garantem o abastecimento de escravos, eles fazem o saneamento e a modernização do Recife. Inclusive, até hoje existem construções no Recife que foram da época do Nassau, do Maurício de Nassau. Recife passou a se chamar Mauritsstad, ou Cidade Maurícia. Criaram um jardim botânico, fizeram pontes. Houve uma tolerância religiosa. O Nassau, ele vai ter uma tolerância religiosa. Ele mesmo era um protestante luterano, então ele não vai perseguir protestantes, judeus, né? É nesse período aí que vamos ter aí as primeiras sinagogas judaicas no Recife. Então ele tem uma tolerância religiosa com religiões diferentes. E ele trouxe pintores, né? o Eckhout e o Franz Post, que vão retratar muitas paisagens e muitas imagens do Brasil nesse período. Ok, pessoal? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.